Juventude 2, Corinthians 1, um jogo horroroso, né, mais um daqueles jogos em que o Corinthians faz a gente ter vontade de quebrar a televisão, né, é difícil fazer uma análise. Eu lembro muito no meu vídeo, pós-classificação contra o Palmeiras e eu falei: "Porra, se o Corinthians jogasse sempre com esse foco, sempre com essa vontade, com esse nível de concentração, né, com essa dedicação em campo, o Corinthians com todos os seus titulares à disposição, seria um time é um time que pode competir com os outros no Brasil, né. A gente sabe dos problemas do elenco, sabe que, no caso, mesmo escalando os melhores jogadores à disposição hoje, o Dorival, sem o André Carrillo, sem o Memphis Depay, o time já perde bastante força, né, os substitutos, não jogam no mesmo nível, não são da mesma categoria, nem o Breno Bidon, que entrou no lugar do André Carrillo, nem o principalmente o Thales Magno, né, horroroso, que jogou no lugar do Memphis Depay, não tem comparação. Mas mesmo assim, esse time do Juventude é uma porcaria, é um time muito ruim, né, não tem como o Corinthians entrar com essa moleza em campo, é inadmissível. O Corinthians tinha que ter saído com os 3 pontos hoje, eram muito importantes nesse momento do campeonato. O Corinthians tem 22 pontos, subiria aí para, porra, a 9ª posição, agora fica estacionado, em 13º por pontos perdidos, aí o Corinthians está muito próximo da zona do rebaixamento, né. Lembrando, eu tenho sempre lembrado e frisado a importância do Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians, nas últimas 2 temporadas brigou para não cair, né, então realmente com o investimento que foi feito, há 1 ano atrás e os jogadores que o Corinthians trouxe, de novo, o elenco tem vários problemas? Tem, mas, o Corinthians, tem um time aí para pelo menos não passar sufoco, ficar no meio da tabela desse Campeonato Brasileiro, na verdade, deveria, fazer mais, né, porque é um time caro. Esses jogadores ganham muito bem, ganham muita grana, pra jogar um futebol igual eles jogaram hoje, realmente o Corinthians, teve mais posse de bola, ali nos primeiros 10 minutos esboçou alguma coisa, mas não acertou o gol. O Corinthians tem um chute a gol, foi a falta do Mateuzinho no final. Esse gol de falta dele, uma falta meia boca, aí entrou e tal, mas, o Juventude é um time muito ruim, né, com jogadores muito fracos aí, e mesmo assim o Corinthians não conseguiu, agredir. O Juventude abriu o placar numa falha terrível, né, você vê a zaga André Ramalho e Gustavo Henrique, que foi impecável contra o Palmeiras, impecável, principalmente no Allianz Parque, muito concentrada, antecipando, bem por baixo, bem por cima. Hoje voltou a mostrar as mesmas falhas, né, o primeiro gol, um absurdo, a bola que vem rasteira ali, na área do Corinthians, o André Ramalho não consegue matar ela ali, meio que ajeita para o cara rola, aí vem o cruzamento, na área. O Gustavo Henrique, quando o André Ramalho falha, o Gustavo Henrique meio que vai cobrir ele, né, encosta nele ali, desprotege totalmente a área, abre um buraco no meio da área, e aí o Ranieri não tá prestando atenção, o jogador do Juventude chega cabeceia, quase dentro da área, não, um absurdo de gol, um gol, que um time sério não pode tomar. 1-0 para o Juventude, e aí o jogo se arrasta, né, o Juventude teve outras chances, teve uma chance com o Gabriel Veron, o Hugo fez umas defesas ali, o Corinthians realmente tinha muita dificuldade para chegar, o Yuri Alberto ainda não está no melhor dele, né, apesar do esforço, ainda erra demais, e o Thales Magno, um jogador realmente inútil, né, impressionante esse jogador. E aí o jogo vai para o segundo tempo é o mesmo enredo, né, um jogo chato, ruim tecnicamente, né, um estádio, cheio de buraco, né, uma torcida ali do Juventude que não enche mesmo aquele estádio, Alfredo Jaconi, um jogo bem segunda-feira à noite, né, um frio do cacete lá, em Caxias do Sul, realmente, uma vibe horrorosa. Meu, o segundo tempo se arrasta e aí o Corinthians não consegue fazer nada. Chega o Juventude faz o segundo gol, né, um gol também que o Corinthians não pode tomar, o centroavante ali do Juventude recebe
dentro da pequena área de costas, gira fazendo gol, ninguém incomoda, né, ninguém incomoda, uma marcação frouxa do Corinthians. E aí no final, essa falta aí que o Mateuzinho bate, e e o Corinthians desconta, mas não é suficiente. Como eu disse, o Corinthians 13º colocado aí com 22 pontos, né, não sei, o Dorival Júnior, marquei aqui, eu não sei até que ponto ele fez umas substituições ali, meio bizarras na verdade, né, realmente, ele colocou o Charles, né, tirou o Thales Magno, colocou o Romero, tirou o Ranieri e colocou o Charles, tirou o José Martínez, colocou o Dieguinho, né, que de novo para mim, jogador aí que precisa de muito mais aí, o Kaique deve ter, hum, ele deve ter feito alguma coisa horrorosa, né, o Kaique, porque ele não joga. Eu não sei, alguém deveria descobrir aí o que que acontece que o Kaique não tem oportunidade nesse time aí, impressionante. Entrou também o Anrileri no lugar do Bidu, umas substituições meio 6 por meia dúzia do seu Dorival, né. Não sei, fica a impressão assim, o Corinthians, Campeonato Paulista fez vários jogos ruins, né, ainda com o Ramon Dias e tal, e aí foi melhorando, passou pelo Santos, né, no mata-mata, chega na final, realmente os caras dão tudo ali no jogo contra o Palmeiras, e agora também, o resto da temporada se arrastando, vários jogos aí que os caras, pô, não demonstram vontade nenhuma, e aí nesse confronto contra o Palmeiras na Copa do Brasil, o time novamente se transforma, passa com autoridade, né, pelo Palmeiras, e aí faz um jogo como esse de hoje, a gente, não é para ninguém surpreender na real, se o Corinthians pegar sei lá cara, um Atlético Paranaense, um Vasco na próxima fase da Copa do Brasil e ser eliminado de forma apática, né, a gente não vai se surpreender, porque parece que o time só corre e só foca contra o Palmeiras, não importa se os salários estão atrasados, não importa quem está treinando no banco, nesses jogos aí contra o Palmeiras, esses caras, não sei se pelo ego deles, eles se dedicam mais, eles vão com tudo e acabam jogando num nível muito melhor, né. O Corinthians agora descansa aí na semana, né, competições sul-americanas, Libertadores e Copa Sul-Americana aí, e o próximo jogo do Corinthians é contra o Bahia, né, esse jogo vai ser em Brasília. Não, esse jogo vai ser em casa, na Neoquímica Arena, Corinthians e Bahia aí, um jogo que o Corinthians ia começar, né, agora terminou o primeiro turno, o Corinthians tirou férias no primeiro turno, né, jogou aí trotando, e agora começa o segundo turno novamente contra o Bahia, né, e tem que começar a pontuar, tem que começar a ganhar esses jogos em casa aí, pra fazer pelo menos os 46 pontos, o que, de novo, na minha opinião, é inadmissível pelo valor desse elenco, por quanto esses caras cobram, eles deveriam entregar muito mais. Bem decepcionante hoje, bem decepcionante. O Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil, não dá para a gente cair, nesse conto de novo. "Ah, pô, estamos aí, estamos vivo na Copa do Brasil", do ano passado também. A gente foi avançando na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, né, chegamos às semifinais aí das duas copas, e passando mal no Campeonato Brasileiro. Quando a gente cai nas 2 lá na frente, a gente cai, na semi da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, é que aí o time tem que focar totalmente no brasileiro, e conseguiu aquela recuperação no ano passado, mas não dá para contar com isso toda hora, né. O Corinthians tem que começar a pontuar para já, porque o Campeonato Brasileiro, a cada ano que passa é mais disputado, a gente vê clubes aí, pô, olha a campanha do Mirassol, qual que é o orçamento do Mirassol comparado com o do Corinthians, pô? Time organizado, pô, foi lá no Maracanã ontem e jogou, bateu de frente com o Flamengo, sabe, atacou, teve chance de empatar, jogou de forma vertical. Por que que o Corinthians não pode fazer isso? Por que que não consegue? É treinador o problema? Esses caras não têm vontade? Ou você vai me dizer que você trocaria o time do Corinthians, o elenco do Corinthians, pelo elenco do Mirassol, né? Tem que ter um pouco mais de vergonha na cara, pô. Um monte de jogador andando aí, né?
O Romero entrou, que foi isso, o Romero? Eu ficar pegando no pé aqui, pô, toda vez tem que falar que a gente reconhece o que o Romero fez pelo Corinthians e tal, não tem mais condição de jogar no Corinthians. Entrou, pegou a abraçadeira de capitão e faz o que ele fez ali, sabe. Falta de responsabilidade, cara, sei lá. Tem um monte de jogador aí fazendo hora extra no Corinthians, outros que nunca deveriam ter vestido essa camisa, né, mas, enfim, é foda, até foda fazer esse vídeo aqui, porque realmente foi bem patético o jogo de hoje. E vamos esperar agora, descansar essa semana e esperar esse jogo contra o Bahia no fim de semana, jogando em casa. Valeu, vai Corinthians.